Olá! Estás falando muito no Vaticano agora, né? Quer dizer, a Igreja Católica tem uma relevância no cenário global nesses 2 últimos 1000 anos, não só para a cultura ocidental, mas para a cultura como um todo na história da Terra. Basta ver aí, inclusive, a época das cruzadas, né? Mas você sabe de onde vem o nome Vaticano? Você sabia que a palavra Vaticano tem origem etrusca e remete a uma divindade pagã, Vatica ou Vática? Vamos contar um pouquinho disso aqui, uma curiosidade, né? Quer dizer, estaria o Vaticano edificado em terras hereges? Mas no final você vai entender e eu vou responder a isso. Olha, o Estado do Vaticano, na verdade, ele foi criado pelo Papa Leão XI, né, em 1929, Papa Pio XI em 1929, num acordo com o Benito Mussolini, quer dizer, através do Tratado de Latrão. Depois desse tratado, a igreja se comprometeu a devolver grande parte das terras que ela era detentora desde a Idade Média, e isso culminou também para que a Roma, a Santa Sé, o Estado do Vaticano, que ele não emitisse opiniões políticas, né? Eu até selecionei aqui, eu escrevi um artigo hoje sobre isso. Quer dizer, o Vaticano se torna um Estado independente, é o menor Estado do mundo, né? E esse tratado previu, na verdade, independente do Estado, o recebimento de uma grande indenização pela perda desse território durante a unificação alemã ocorrida na guerra. A Igreja Católica teve que abrir mão então dessas terras conquistadas desde a Idade Média, como eu disse, e ela precisava reconhecer Roma também como capital da Itália. Isso foi feito, né? Em 47, então, o Tratado de Latrão passou a fazer parte da Constituição, né? E essa neutralidade política do Papa foi exigido sob termos políticos assinados à época. Em 1978, o acordo foi reformulado, fazendo com que a Igreja Católica deixasse de ser a religião também oficial da Itália. A religião católica era a religião oficial do Estado italiano. Agora, é interessante quando nós retornamos na história descobrir que para além dos limites da cidade existia uma terra chamada de Terra dos Mortos, uma espécie de cemitério, né, para os etruscos. Quer dizer, na verdade era um cemitério, só que tinha outro nome, né? E essa região era guardada pela deusa Vática, ou Vatica, ou Vaticá, eu não sei exatamente a pronúncia dessa divindade pagã. E é nesse lugar que muitos séculos depois será edificada a cidade de Roma. Essa região também, contam as lendas, era produzida uma uva, mas era uma uva muito ruim para o vinho. Então era um vinho barato que era vendido pelo menor preço lá nessa época. Mas junto a essas uvas era adicionado uma erva, um tipo de erva que produzia alucinações. E as pessoas que bebiam esse vinho, vamos dizer assim, tinham supostas visões espirituais, visões proféticas. Então essa região passa a ficar conhecida também como uma região no latim, como ela vem do latim, essa designação, daí também é conhecida como visão profética que se tinha e cuja palavra vaticinor significa prever, profetizar. As tradições contam também que não muito distante dali foi crucificado o apóstolo Pedro, inclusive numa cruz de ponta cabeça, né? Pedro não quis ser crucificado porque não era igual a Jesus, porque ele não era merecedor de ser crucificado igual o mestre, então ele pede para ser crucificado de ponta cabeça. Mais tarde o imperador Constantino manda edificar um santuário nesse local, e a região já era chamada de Colina Vaticana nessa época. Hoje o local abriga o Estado do Vaticano, da antiga deusa Vatica, ou Vática, né? E para os etruscos.
É interessante lembrar também que, criado em 1929, né, o Vaticano sofre, na Segunda Guerra, uma tentativa de Hitler de aprisionar o Papa na época. Foi uma das ameaças mais contundentes que o Vaticano sofreu na história recente. Em 78, desculpe, o Papa Pio XII, perdão, que na verdade estava na Santa Sé nesse momento, que Hitler pede para que Karl Wolff, comandante na época da SS, pudesse invadir o Vaticano e sequestrar o Papa. Agora, algumas entrevistas do Karl Wolff mais tarde, em depoimento, ele diz que considerou uma loucura o pedido de Hitler, porque toda a comunidade católica do mundo poderia se voltar contra a Alemanha. Então ele não segue exatamente as ordens do Adolf Hitler, né, do tirano nazista, e ele sai decidido do encontro com Hitler a não colocar em prática as ordens do Hitler, né? Na verdade, o Papa sempre soube que os nazistas queriam depô-lo, que eles queriam invadir o Vaticano, principalmente depois da queda na Itália de Benito Mussolini. Hitler ficou com uma espécie de raiva guardada, inclusive contra a igreja, né? Que ajudou forte, que era contra, na verdade, o fascismo de Mussolini, né? Então, graças a Deus, Hitler não conseguiu pôr em prática o seu plano na época, né? Não só na Itália teria ocorrido um grande levante, mas em todo o mundo católico, e não só católico, em grande parte do mundo cristão, vamos dizer assim, das nações ocidentais, inclusive nações, de repente, que não eram tão ativas junto com os aliados na Segunda Guerra, né? Agora, fica aquela grande reflexão, né? Vaticano foi edificado em terras hereges e seria hoje uma região pagã, herege, ou na verdade nós temos que vislumbrar isso de uma outra forma, ou seria a vitória da luz sobre o paganismo antigo? Porque vocês vejam que Jesus, que o cristianismo na verdade nasce num dos impérios, na época de um dos impérios mais poderosos da história da humanidade, mais ditatoriais. Os romanos eram implacáveis, né? E você veja que no coração de um dos maiores impérios, que foi frontalmente contra os ensinamentos do Cristo e de Jesus, dali virão os ensinamentos mais tarde. Claro, não vou entrar no mérito da criação do Estado, onde a igreja e o Estado passam a ser uma coisa só pelo imperador Constantino, mas de uma certa forma as palavras de Jesus, independente dele não ter fundado exatamente a Igreja Católica, elas passam a ecoar em Roma. Então fica a reflexão, né? Quer dizer, será que nós podemos considerar o Vaticano como estando em terras hereges, ou na verdade uma grande vitória da luz sobre a divindade pagã, as divindades pagãs antigas, e nesse caso o Vaticá, enfim, talvez Vaticá de Vaticanos, né? Então fica aqui, né? De qualquer forma, a igreja sofreu duras provas, inclusive nesse momento na história. Mas isso aí é tema para a gente conversar num outro momento. Eu quero ver se trago depois um vídeo sobre o Vaticano ter uma das maiores bibliotecas da história, com alguns dos livros mais incríveis, e abrigar também algumas das coleções de obras mais extraordinárias do mundo. Não é justo dizer que a igreja poderia vender suas obras de arte para distribuir dinheiro às pessoas carentes, né? Eu vejo muita gente falando isso. Quando eu tenho que falar alguma coisa contra a igreja, eu falo. Mas como é que você vai vender a Capela Sistina, aquelas obras? Primeiro que isso não tem preço, né? Quer dizer, faz parte de um acervo histórico de 2000 anos da instituição, que preserva, pelo menos como patrimônio cultural da história da civilização, gente. Porque as artes, a música decaiu muito. É hora de todos nós estarmos envoltos ao belo, a música bela, boas artes. Quer dizer,
frequentar bons espaços, porque me parece que a sociedade atual está perdendo isso, né? Quer dizer, e a igreja abriga ali uma das coleções de artes mais incríveis e mais extraordinárias de toda a história da civilização e do mundo hoje, né? E a Biblioteca do Vaticano, em breve eu trago um vídeo aí falando um pouquinho da Biblioteca do Vaticano. Então fica aqui, né? Desde as antigas culturas pagãs etruscas, né? Tem uma obra sobre os etruscos ali, eu estava conferindo algumas coisas, mas é muito antigo, né? Depois vem o Império Romano e tudo, e aí a Colina Vaticanos. E hoje nós temos lá uma igreja assentada no que no passado foi uma área de uma divindade pagã. Então, assim, Terras Hereges ou Vitória da Luz? Eu creio que Vitória da Luz sobre paganismo antigo. Sejamos luz em tempos de esperança. Valeu, Brasil.